Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir essa tarefa sobre regra de Cramer, né? É uma regra que facilita muito e principalmente quando esses coeficientes, né, das incógnitas aí, olha, 2, 3, né, dificulta um pouco pelos outros métodos. Se você for resolver esse sistema aqui pelo método da adição, substituição ou mesmo por gráfico, deve dar um pouco mais de trabalho, né? Na tabelinha vai aparecer muitas frações, né? Então essa regra de Cramer é interessante, onde esses coeficientes são diferentes de 1. Aqui só tem um caso que o coeficiente é 1, os outros não, né? Que é 2, 3 e 2. Né? Então nesses casos eu acho mais interessante a regra de Cramer. Bora lá então? Primeiro revisar o que diz a regra de Cramer, né? Quem que é o x? É o dx pelo d. E quem que é o y, né? É o dy pelo d. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse dx, esse dy e esse d, né? Quem é o d, turma? Ou também chamado de determinante principal, né? Por alguns. É o determinante que você forma pegando só os coeficientes aqui, ó, sem as letrinhas, né? Então, o 2, o 3. Lembra que quando o número não aparece, ele é 1. Eu coloquei ele em verde aí, olha, porque no exercício ele não aparece, né? Tudo bem? É como aqui no caso do y, olha. O coeficiente aqui é 1, tá bom? Então, 2, 3, 1 e 2. Vamos lá. 2, 3, 1 e 2. Ou seja, o D é o determinante formado pelos coeficientes, olha, das incógnitas. Nessa ordem, né? Nessa ordem. Tudo bem? Bom, então, determinando 2 por 2, vocês viram lá em determinante, como calcula, né? Então, multiplica a diagonal principal, 2 vezes 2, 4, olha. E depois multiplica a secundária, né? 1 vezes 3, 3, ó. E faço o produto da diagonal principal, né? Menos o produto da diagonal secundária. Então, 4 menos 3, 1. Então, o determinante principal é 1. É muito bom, turma, quando esse determinante é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, significa que você vai ter uma solução bacana para esse sistema. Se ele for zero, por igual a zero, vai gerar uma série de discussões, né? Tá bom? Então, calculado aí o determinante principal, vamos ver agora como é que calcula esse dx e esse dy, né? Bem, turma, para calcular o dx, você vai fazer o seguinte. Eu circulei aqui em verde, ó. Você vai trocar a coluna aqui, x, né? A coluna dos coeficientes de x, olha que foi o 2 e 1, pela coluna do que nós chamamos de termo independente, né? Dos números que estão depois da igualdade, que não multiplicam as variáveis, né? Então, no lugar de 2 e 1, vai entrar quem? 13 e 8, olha. E aí você forma o dx. Como que você forma o dy? Eu coloquei aqui em vermelho, né? Circulei aqui, olha, em vermelho, para você calcular o dy. Então, você vai trocar a coluna aqui dos coeficientes do y, o 3 e o 2, né? Pela coluna dos termos independentes. Então, aí, turma, a coluna do x você não mexe. Então, olha aqui como é que ficou o dy, né? O 2 e o 1, tudo bem? E no lugar aqui, olha, dos coeficientes do y, né, do 3 e o 2, entra quem? 13 e 8. Tá bom? Então, é assim que calcula o dx e o dy. Agora, fazendo as continhas no dx, né? 13 vezes 2, 26, ó. E 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, 2. Então, aí eu estou pronto para calcular o x, olha. Quem que é o x? Vamos voltar lá na regra de Cramer. É o dx pelo d. Como o dx é 1, desculpa, o dx é 2 e o d é 1, então eu vou dividir, olha, 2 por 1, que dá quanto? 2, né? Cálculo do dy. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 13, 3, né? 16 menos 13, 3. Ó. Fazendo a continha, né? Quem que é o y? É o dy pelo d. Então vai ficar 3, que é o dy,
dividido por 1, o bico da caneta aí, né? Que é o D, 3 dividido por 1, 3. Bacana? Então, tá aí como que você resolve um sistema pela regra de Kramer. Então, o X é 2 e o Y é 3. Aí, olha como é que fica a resposta, né? Quer comentar sobre isso. Ô, turma, eu tive olhando algumas atividades que foram entregues. A turma não está colocando esse parênteses, olha. Ok? Não pode, turma. Se você colocar sem o parênteses, você quebra a ordem. E quando você coloca esse parênteses, quer dizer que você tem um par ordenado, ou seja, no par ordenado sempre o primeiro é x, turma, e o segundo é o y. Se eu não coloco o parênteses, só as chaves, olha o bico da caneta aí vira conjunto. Aí eu poderia mudar, né? Poderia falar 2, 3 ou 3, 2, né? Então, para garantir que tenha a ordem, eu coloco o parênteses, tá bom? Então, turma, apesar de envolver um pouquinho mais de conta, é um método interessante, ele é bem tranquilo na hora que você assimila, né? E com pouco risco de erros, né? E com esse método você vai resolver sistemas, como eu disse, onde os coeficientes, olha, não facilitam, tá bom? Então, a regra de Kramer, na verdade, ela vai resolver os sistemas mais difíceis, né? Aqueles mais fáceis você faz por gráfico, substituição, né? Tranquilo? Então vamos ver como é que a gente faz aí a letra B. A letra B, agora a gente vai um pouco mais rápido, né? Então vamos lá nos coeficientes. Coluna X, 2 e 4. Então 2 e 4. Coluna Y, 1. Quem está multiplicando Y, ali como eu comentei, é o 1, né? E menos 2. Ó. Multiplica diagonal principal, 2 vezes menos 2, menos 4. 4 vezes 1, 4. Com menos da regra, né? Menos 4. Atenção, turma, se aqui, a hora que você fizesse, se fosse menos 4 aqui, né? Menos 4 vezes 1, menos 4. Aí com menos da regra daria mais. Porque a regra é diagonal principal, né, o produto, menos a secundária. Tá bom? Então agora, dx. Como que eu formei o dx? Eu troquei a coluna x aqui, olha, 2 e 4, pela coluna dos termos independentes, né? 1 e 6, ó. Aqui. A coluna y você mantém. Né? Então, vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. 6 vezes 1, 6. Então, menos 2 da diagonal principal, menos o 6 da diagonal secundária. Menos 2 com menos 6, menos 8. Lembrando, o x é o dx, né? Pelo d. Então, menos 8 dividido por menos 8, 1. dy. Agora você vai manter a coluna x, mantém ela, e troca, pelos termos independentes, ó, a coluna y. Então, vai ficar o 2 e o 4, e vai entrar o 1 e o 6, né? 2 vezes 6, 12. 4 vezes 1, 4. 12 menos 4, 8. Então, o dy vai ser, o y vai ser o 8, né, que é o dy, dividido pelo menos 8, que é o d. Então, 8 dividido por menos 8, menos 1. Né? Então, o x deu 1 e o y menos 1. Vamos ver como é que fica o conjunto de solução. Então, como eu disse, né, na letra A, primeiro é o x, e o x é o 1, e o segundo é o y, é o menos 1. Né? Entre parênteses, por causa da ordem. E entre chaves, né, porque é o conjunto de solução. Tá bom, turma? Então, ficou aí a regrinha de Kramer, um método interessante para resolver sistemas com os coeficientes mais complicados, né? Valeu e até a próxima. Um abraço.